Amém. Irmãos, nessa manhã nós faremos uma pequena pausa na nossa série em Malaquias e vamos estudar um texto muito bom e bonito em Provérbios capítulo 15, versículos 13 a 17. Abra comigo em Provérbios, bem aí no meio da Bíblia, fácil de achar. Provérbios capítulo 15, versículos 13 a 17. Quando estivermos lendo a palavra de Deus, ouça com muita atenção. E algo que a gente pode fazer também, um compromisso nosso de aprender a Bíblia, é sempre buscar memorizar textos bíblicos. Principalmente quando nós temos porções menores, a gente consegue fixar com mais facilidade. Vocês vão perceber que o primeiro versículo dessa perícope é um daqueles versículos que aparece recorrentemente nas caixinhas de promessa das pessoas. Então todo mundo lembra desses primeiros versículos, mas você pode lembrar os outros também, porque como veremos nessa manhã, eles são de profunda relevância para as nossas vidas, tá bom? Então ouça aí com atenção o versículo 13 que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, baixe a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esses versículos registrados no livro da sabedoria de Deus para nós, o livro de Provérbios. Salomão foi instrumento do Espírito Santo para nos lembrar de profundas e importantes verdades. Então fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Instrui cada um de nós com aquilo que o Espírito Santo reservou para que cada um de nós recebêssemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sorrir é o melhor remédio. Já ouviu essa antes? Sorrir é o melhor remédio. E se você conversar com os estrangeiros, vocês vão perceber, se você fizer uma pergunta assim, para você estrangeiro, o que te marca quanto ao brasileiro? O que faz do brasileiro diante dos olhos do mundo? Muitos vão dizer que o brasileiro é um povo sorridente, né? É um povo sorridente. E gente, é verdade, na média, né, eu já convivi com estrangeiros, na média o brasileiro sorri mais. É uma característica do nosso povo, né? Dizem que o brasileiro consegue sorrir mesmo quando está passando por momentos difíceis, momentos de falta de recursos, ou quando a situação do Brasil não vai tão bem, o brasileiro ainda está sorrindo pelas tabelas. E os próprios terapeutas aí sociais dizem que quando você está passando por dificuldades, e as pessoas falam isso, você precisa sorrir mais, né? Às vezes você já até ouviu esse conselho, alguém falando para você, rapaz, você tem que sorrir mais, o seu problema é que você sorri pouco, se você sorrir mais, você vai ser mais feliz. Mas meus irmãos, eu gostaria de explorar isso com os irmãos hoje pela manhã. O que é esse sorriso no rosto? Eu acho que esse texto de Provérbios, e o livro de Provérbios como um todo, faz questionamentos muito importantes e profundos para a gente. A pergunta é, sorrir bastante é sinônimo de ser contente? Se é que a gente entende a diferença entre esses dois conceitos, né? Às vezes as pessoas confundem o conceito de felicidade com o conceito de contentamento. Às vezes a gente usa a palavra contente como feliz. Mas, meus irmãos, a verdade é que tem muitas pessoas que elas são externamente alegres, extrovertidas, né? Tem gente até que é irreverente, pensando no carnaval, mas tem muita gente com um sorriso no rosto, carregando dentro de si uma grande insatisfação. Pessoas que têm sentimentos externos, manifestações externas, mas que não correspondem à realidade interior do coração. Então acaba sendo uma felicidade de fachada. E você já pode ter sido tentado a viver essa felicidade de fachada. Tem que sorrir porque o seu trabalho exige, tem que sorrir porque a sua família vai ficar perguntando para você porque você está triste, mas você acaba vivendo um certo otimismo barato, e que esconde-se na face sorridente a verdade de um coração ou amargurado, ou descontente, ou insatisfeito. Guarda essa palavra, tá? Insatisfeito.
E esse texto de hoje, meus irmãos, vai falar sim de sorriso, vai falar de um riso no rosto, mas como resultado de ser contente, como resultado de estar plenamente suprido pela suficiência da graça de Deus, que é o que de fato nos leva a viver sorridentes e confiantes no Senhor. Esse, na verdade, é um texto sobre a arte do contentamento. Eu gostaria de observar aqui, meus irmãos, 3 claras lições que o Espírito Santo dá nesse texto. Primeiro, o texto vai dizer que é importante eu e você, nós reconhecermos as dinâmicas do nosso coração, tá? A gente tem que entender como a gente funciona, a dinâmica do nosso coração. Se vocês forem perceber, esses provérbios aqui, principalmente os versículos 13 a 15, se concentram no coração. O coração é esse lado interior nosso, onde se assentam verdadeiramente as nossas crenças, os nossos afetos, os nossos valores, é o centro motor das pessoas. E ele vai dizer, o texto claramente, que o rosto alegre deveria ser aqui uma atitude positiva do coração em relação à vida, quando o nosso interior é saudável. Viu o que ele falou aí no versículo 13? Olha aí, deixa o texto aberto. Ó. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre, não é só o sorriso no rosto. O rosto alegre tem que ser resultado. E aqui que interessante, né? Literalmente, aqui o hebraico, algumas traduções de vocês aí podem pegar esse sentido, o coração alegre deixa o rosto mais bonito. É literalmente o que esse versículo significa, né? Tem gente aí querendo ser mais bonito, maquiando, fazendo botox, fazendo aquela coisa toda, e esquece que na verdade a gente deveria estar tratando do nosso coração, porque o resultado do coração vai ser, a vida do Senhor vai aflorar no nosso rosto. O texto, na verdade, ele recomenda, ele elogia a pessoa que tem uma alegria perpétua e permanente no seu coração. Você viu aí no versículo 15, na segunda metade, ele fala: a alegria do coração é um banquete contínuo. Quem tem alegria no coração, ele está aqui internamente, sem você perceber, ele está se alimentando, ele está se nutrindo, ele está com aquela sensação de barriguinha cheia o tempo inteiro. A gente falaria assim com as crianças, né? Barriguinha cheia de verdade. Interiormente eu estou completo, e essa compleição, essa completude interior me ajuda não só a ter um rosto bonito, mas é o que vai me ajudar a lidar com as circunstâncias da minha vida, sejam externas ou internas, porque todos esses versículos são um contraste entre aquilo que é o bom de Deus, mas aquilo também que a gente lida na vida real. Olha o versículo 13, olha aí, ó. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O versículo 15, olha: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Ou seja, tem coisas nesse mundo, circunstâncias, que são poderosas para afetar o nosso coração, certo? A gente lida com notícias ruins, com circunstâncias, algumas que estão aparentemente no nosso controle, outras não tanto, e essas coisas nos afetam. Então a gente precisa tratar da realidade do coração, que é o que ele vai dizer no versículo 14, vai ser a grande tese desse sermão: o coração sábio procura o conhecimento. Na verdade, ele vai dizer que esse coração alegre é um coração sábio, um coração que teme a Deus, que conhece a Deus, e portanto ele vai ser um coração estável diante das circunstâncias do mundo. Deixa eu perguntar para você que está aqui hoje de manhã: você é uma pessoa estável? Na verdade, eu deveria perguntar isso para o seu cônjuge, né? Se ele acha que você é estável, né? Mas será que a gente... Vocês já pararam para pensar isso? A gente é estável? Porque eu lembro quando eu era adolescente, eu cheguei a fazer uma aula de teatro, e tinha um exercício na aula de teatro, que era você empurrar uma pessoa para tirar a estabilidade dela. Ela tinha que ficar de pé, e aí todo mundo ficava tentando empurrar ela para fazer ela cair, ela tinha que manter a estabilidade dela. Às vezes a gente sente que a vida é assim, né? Parece que tem mãos ao nosso redor, empurrando para tirar a nossa estabilidade. Eu mesmo faço um exercício, meus irmãos, de tempos em tempos, dar uma bloqueada na minha própria mídia social. Eu suspendo a minha própria conta, porque eu não dou conta do recado, gente. É muita notícia ruim. Twitter ali, meu amigo, é o X, né? Aquilo ali é uma máquina de pessoas iradas e notícias ruins. Um avião caindo por dia, parece que a gente está vendo uma fase agora que todo dia cai um avião.
Todo dia é uma ameaça de guerra, todo dia é alguma coisa aqui no nosso país, e essas circunstâncias ficam empurrando a gente. Talvez não seja tão longe, talvez é mais perto, talvez a notícia que você recebeu essa semana de algum parente seu que está com alguma doença. Talvez é a notícia nessa virada de ano de que aquele reajuste salarial que você estava esperando não vai vir. Talvez é a sua constante inabilidade de lidar com os problemas dentro da sua família, dentro da sua casa, dificuldades de comunicação, dificuldades de relacionamento com as pessoas, com parentes. Sempre tem coisas para desestabilizar. Mas o que o texto está perguntando é se nós, em meio a tudo isso, alcançamos um coração sábio, um coração estável. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que essas coisas da nossa vida têm muito a ver com a maneira como o nosso coração encara a vida. O nosso coração encara a vida. O que significa que você deveria orar muito mais pelo seu próprio coração. Isso deveria ser motivo de oração para você falar assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração de uma maneira como eu não conheço. Eu preciso que o Senhor revele, que o Senhor sonde. Não era o Salmo 139? O Senhor sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, estabiliza meu coração na tua verdade. Então, meus irmãos, se o problema está lá dentro, está lá no coração, o texto agora vai ajudar a gente a reconhecer quais são as falsas fontes de suficiência do coração. Esse é o nosso segundo ponto, tá? Que a gente vai perceber agora que os versículos 16 e 17, eles dão algumas referências desse sistema de valor torto do nosso coração, que pode acabar formando o coração descrito nos versículos 13 a 15. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro, meus irmãos, é que no versículo 14, veja aí de novo, ele fala sobre a importância de buscar o conhecimento para alcançar um coração sábio, tá? O contentamento, vamos lá, vamos definir. Contentamento, a arte de estar suprido pelo Senhor. Ele vai deixar claro que esse contentamento só pode vir do conhecimento de Deus. A fonte da suficiência, a fonte do contentamento está no conhecimento verdadeiro do Senhor. E isso fica claro, meus irmãos, no livro de Provérbios e em toda a literatura de sabedoria, porque quando o livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esse temor do Senhor só pode vir de um conhecimento do Senhor. É um conhecimento objetivo. Eu tenho que conhecer a vontade do Senhor, eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. Então esse conhecimento tem a ver com a vontade revelada de Deus para a minha vida. Vocês vão perceber, meus irmãos, que justamente o descontentamento vem da falta de conhecimento, seja por ignorância ou pela rebelião contra o conhecimento de Deus. Vamos falar do primeiro pecado de descontentamento da história: Adão e Eva. Todo mundo, a gente chama normalmente o pecado do Éden, a gente fala de pecado original, ou às vezes até chama de pecado de idolatria, mas eu gostaria de dizer para vocês nessa manhã que é um pecado de descontentamento, sim. Sabe por quê? Porque em Gênesis 3, Eva está lá, Adão está lá, e de repente a serpente vem, né? E o que a serpente vai fazer? Ela vai basicamente dizer para Adão e Eva, para Eva naquele primeiro momento, que aquilo que Deus havia dado para eles antes não era suficiente para a alegria deles. Já pararam para pensar? Gente, Adão e Eva, cá para nós, duas grandes características: um jardim imenso à disposição deles, né? Com rios incontaminados pelas toxinas desse mundo. Já parou para pensar que o Tigre, o Eufrate eram rios de água puríssima, aquela água que você pode beber assim, ó, alegria, suprimento. Meus irmãos, a coisa era tão boa que Deus vinha conversar com eles toda a viração do dia. Você quer coisa melhor do que conversar pessoalmente com Deus e conversar sobre a vida? Eles tinham tudo, mas o diabo vem e fala assim: não, na verdade não. Na verdade Deus impôs regras a vocês, esse negócio que vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus na verdade não quer que vocês sejam contentes. Deus na verdade não quer que vocês tenham de fato tudo o que vocês poderiam ter, vocês não podem se tornar semelhantes a Ele não vai deixar isso acontecer. Então na verdade a serpente, faço uma oferta melhor a vocês. Pode comer sim desse fruto da árvore. Não tem problema nenhum não. Essa proibição aí não é de nada. Meus irmãos, você percebe que na verdade na raiz do descontentamento vem uma inversão de que aquilo que eu tenho não é bom o suficiente e eu preciso ter alguma coisa que eu ainda não tenho. E aí sim, quando eu tiver essa coisa que eu ainda não tenho, eu serei completo, feliz e cheio de significado. Meus irmãos,
O descontentamento, vamos falar coisas duras e fortes hoje pela manhã, é um dos pecados mais satânicos que existem. O descontentamento é um dos pecados mais demoníacos e satânicos que existem. Por quê? Porque tem a ver diretamente com a ação de Satanás de deixar o coração descontente. E o que o texto de Provérbios vai acabar dizendo para a gente é que esses frutos proibidos que Satanás vai oferecendo ao longo da vida, aqui ele vai falar de riqueza, e a gente não precisa dizer que a riqueza em si é um fruto proibido, mas a maneira como ela nos é ofertada pelo diabo pode ser uma grande fonte de descontentamento com as coisas de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 16, olha só: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, aonde há inquietação. Meus irmãos, interessante, né? Pessoas que possuem grandes riquezas podem também ser acompanhados de grandes inquietações. E o livro de Provérbios vai falar sobre isso. É interessante, o livro de Provérbios fala sobre riqueza, tanto sobre uma luz positiva, quando ela está ligada a um resultado de se trabalhar para o Senhor, de se produzir para o Senhor, mas também vai falar da riqueza como fonte de idolatria. Então, quer ver? Só a título de exemplo, abre aí no capítulo 23 de Provérbios, pula aí um pouquinho para frente. Provérbios 23, versículo 4. Eu acho aqui muito interessante esses versículos 4 e 5 de Provérbios 23. Ele fala assim, ó: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Interessante, né? Quando você faz da riqueza o seu Deus, e você quer pegar a riqueza como um fruto proibido de uma árvore, nossa, isso aqui é desejável aos olhos, que gostoso isso aqui, eu quero comer desse negócio. Então, quando você olha para a riqueza dessa forma, o que acontece? Você não percebe que ela tem asinhas, e ela sai voando, ela faz assim, vai embora. Quantas vezes pessoas que perseguem a riqueza na vida como um fim, acabam se deparando exatamente com essa situação? A riqueza que você tanto almeja nunca vem, porque você fez dela o centro do seu coração, e você nunca vai estar saciado, porque quando você alcança aquela riqueza que você fala que é suficiente, não, se eu alcançar um salário de não sei quantos mil reais por mês, então eu conseguirei estar feliz, descansado, meu coração vai pagar todas as suas contas e eu vou dar dízimo na igreja. Você faz esse voto com Deus, né? Aí o que acontece? Aí você alcança, aí o que seu coração fica querendo? Mais, porque tem mais boleto para pagar. Você inventou mais boleto para pagar, você inventou mais dívida. A gente é assim, quem fica mais rico vai inventando mais dívida. E o nosso coração é assim. Quer ver? Volta no capítulo 16, versículo 8, que ele reproduz a mesma coisa que a gente leu aí agora há pouco no versículo 16 do capítulo 15. No capítulo 16, versículo 8, ele diz assim, ó: melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. É interessante, melhor é você ter pouco, mas o seu coração está operando na categoria da justiça de Deus, ele está acertado com Deus, com a lei de Deus, do que um coração que tem grandes rendimentos de vida, né? A gente tem grandes rendimentos, mas a gente está operando na injustiça, na impiedade, na mesquinhez, na avareza. Inclusive lá no Novo Testamento vai falar que a avareza, ela é o pecado de idolatria. Paulo, quando ele vai listar a avareza, lá em Colossenses capítulo 3, ele é o único que ele menciona, ele fala vários pecados da carne, fala sobre a prostituição, a lascívia, aí ele menciona a avareza, que é idolatria, porque normalmente o avarento, ele já está operando na categoria do injusto, da injustiça, ele está desalinhado dos propósitos da lei de Deus, ele vive para si, não para ajudar outros, ele quer ter e não ser e abençoar. Então, meus irmãos, o problema é que a gente pode acabar sacrificando o contentamento do nosso coração com tesouros deste mundo. E meus irmãos, esses dias me perguntaram aqui na igreja, pastor, por que você acha que a gente não tem falado tanto sobre a volta de Jesus? Meus irmãos, não é tão difícil fazer esse diagnóstico. Por que as pessoas não estão falando tanto sobre as coisas futuras? Porque elas estão muito presas às coisas do momento, terrenas, demais. Elas têm feito da sua vida agora o céu na terra, e acham que o céu na terra é aqui, agora. E se esquecem que Deus tem prometido tesouros muito maiores,
infinitamente maiores, e que aqueles que guardam seu coração para obterem os tesouros de Deus se protegerão também de não ficarem tentados pelos tesouros desse mundo. Mas veja, meus irmãos, agora volta lá no capítulo 15, um capítulo para trás. Você vai perceber que o problema do tesouro terreno que causa inquietação, que causa dor de cabeça, é também um problema que aparece no versículo 17, quando ele vai falar agora do descontentamento nos nossos relacionamentos, quando a gente sacrifica relacionamentos. Olha o versículo 17 do capítulo 15 e 17, ele fala: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Vamos traduzir aqui como se fosse na linguagem de hoje, vocês vão se divertir com isso aqui. Melhor é um prato de salada. Melhor é um prato mirradinho de salada, degustado com amor, do que uma bela costela imantada no ódio. Você gosta de costela? Eu gosto. Amém, eu ouvi. Quem gosta de salada? Nem tantas pessoas, às vezes as crianças têm dificuldade de gostar de salada. Mas olha que interessante. Melhor é o prato de hortaliças verdes, mas no contexto do amor, do que o boi gordo, cheio de ódio. Normalmente as pessoas querem escolher o luxo da boa carne. Quando você vai comemorar aniversário de casamento, você escolhe uma boa churrascaria em Brasília, né? Vamos lá no fogo de chão, sei lá. Vamos comer uma carne, vamos... Ninguém paga caro para ir comer salada. Talvez alguns, tá? Talvez alguns. Mas mais importante do que o que você está comendo é a condição do coração com a qual você está comendo isso com outras pessoas. Meus irmãos, vocês já viram essas cenas antes? Muitas vezes haviam grandes banquetes nas cortes reais medievais. Os reis eram especialistas em dar suas grandes festanças, né? Muita opulência, muita comida, mas muitas vezes aquele clima daqueles banquetes eram permeados por um ódio político, raiva, vingança. Inclusive num seriado que fez famoso aí, num desses banquetes aí, eles usaram a oportunidade para matar todo mundo. O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas querem bens materiais, querem uma vida farta, uma vida opulenta, mas o amor não está presente. Os relacionamentos são caracterizados por ódio, por vingança, por revanchismo, por ódio verdadeiro e até inveja. Meus irmãos, tudo isso é tão condenado no livro de Provérbios. Essa tentativa de ter uma vida farta, mas relacionamentos odiosos, é tão condenado para Salomão. Em Provérbios 14:30 ele fala: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão. É como se o texto estivesse falando assim: o ódio é capaz de desfazer todos os prazeres que uma boa comida pode trazer. Eu lembro uma vez uma história que eu ouvi de um marido que estava bem brigado com a esposa, e aí ele falou assim: bom, eu vou compensar a minha parte. Levou ela para comer num lugar bem gostoso. Ela gostava de comer sushi, levou para comer no melhor sushi que tinha. E ele está sentado na mesa, aquele sushi carérrimo, que ele botou a mão no bolso para pagar, e ela está comendo assim com a cara meio azeda, e ele comendo. Meu bem, o que foi? Você não está gostando desse sushi? E ela vira para ele e fala assim: você sabe o que você me falou ontem? Você sabe como você rasgou a minha alma ontem? Você acha que esse sushi aqui vai comprar o seu amor por mim? Ou meu amor por você? Não é isso que a gente acaba fazendo, meus irmãos? O ódio acaba tornando a comida amarga na boca, nos lábios. Mas é muito melhor comer uma comidinha mais simples, que fosse, mas quando essa comida é feita no contexto do amor. Eu lembro das antigas propagandas do Sazon. Os mais novos aqui não vão saber do que eu estou falando. O Sazon tinha uma das propagandas dele que era muito sobre amor, né? Que na verdade ele associava o conceito do tempero da comida com o amor de uma avó, fazendo uma comida gostosa, um arroz para os seus netinhos, e aí eles vinham na propaganda e sentam: vovó, por que está tão gostosa essa comida? É porque tem amor, meu netinho, tem Sazon. Eu te pergunto, qual que é o Sazon verdadeiro da vida? É o amor verdadeiro.
O que faz uma comida ser verdadeiramente gostosa é o contexto de amor, de cuidado, de carinho mútuo que existe. O alimentar-se de estultícia é loucura, no versículo 14. É o que aflige o coração, é o que esmaga o espírito. Meus irmãos, qual é a fonte de suficiência do nosso coração? O que o texto na verdade está falando é que o nosso coração precisa estar vivendo suficiente no amor que Deus tem para dar. Esse é o tempero, esse é o sazon. Isso é o que traz plenitude do coração. Meus irmãos, no fim das contas, toda maneira como a gente vai encarar as coisas da vida, reduz-se ao quão satisfeito um coração está. Quão satisfeito um coração está. Só uma ilustração para vocês aqui do livro de Provérbios mesmo. Alguns anos atrás eu preguei em Provérbios 30. E é um texto que quando eu li, eu falei, gente, que poesia sábia do escritor. É o texto de Provérbios 30, 15. Não precisa abrir não, eu falo para vocês. Ele fala assim, ele usa 4 metáforas para falar do problema da insatisfação do coração. Ele fala sobre a sanguessuga. Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá mais. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Olha o que ele está falando. Ele está falando de 2 sanguessugas. E ele compara a sanguessuga. Vocês já viram uma sanguessuga? As crianças sabem o que é uma sanguessuga? Sanguessuga. Sanguessuga, quando prega, né? Ela bota aquela boquinha feiozinha dela e ela começa literalmente sugar sangue. É o que a sanguessuga faz. Mas ele está falando que tem coisas na vida que são assim, que nunca se dão por satisfeitas e ficam sugando a gente. A sepultura, ele fala, por que a sepultura nunca está satisfeita? Porque ela sempre quer mais mortos, né? Nunca vai ter espaço suficiente no cemitério de Brasília, daqui a pouco vai ter que construir outro cemitério. Por quê? Porque as pessoas sempre morrem, a morte sempre pede. O útero estéril, que anseia por dar à luz a um filho, ele quer. A terra seca, que sempre quer mais água, a terra seca, me dá água. E o fogo, que para continuar vivo, precisa continuar consumindo. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta bem espiritual para você nessa manhã. O que está te sugando? O que suga? Porque tem dias que você termina o dia tão cansado, tão esgotado, e você fica se perguntando na cama, na cabeça, no travesseiro, cara, o que eu fiz hoje para estar tão cansado? Porque às vezes você não foi necessariamente um dia que você ficou 4 horas na academia, malhando, ou fez uma volta no parque da cidade completa, correndo para bater o seu próprio recorde. Teve coisas que aconteceram naquele dia que sugaram você. Pensamentos que sugaram sua mente, afetos que sugaram seu coração, e você termina o dia cansado. Gente, já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Então o texto está tentando dizer para a gente qual é a fonte de suficiência, qual é a fonte que em vez de te sugar vai te abastecer, o que vai te dar suficiência, e a resposta está no versículo 16 do capítulo 15, olha só o que ele diz aí, olha o versículo 16, logo a primeira parte, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor. Meus irmãos, o temor do Senhor é justamente aquele estado que os personagens bíblicos se encontraram quando eles foram alcançados por Deus e se viram na presença do próprio Deus vivo e falaram, a partir de agora eu não preciso mais de nada. Eu estou num relacionamento em que eu temo ao Deus verdadeiro, eu adoro aquele que me deu vida, e quanto mais eu tenho comunhão com Ele, mais satisfeito eu estou. É literalmente o que está lá em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Mal nenhum o visitará. Você poderia ler esse versículo e falar assim, quer dizer então que se eu tiver o temor do Senhor e eu estou satisfeito, nada de ruim vai acontecer na minha vida? É claro que não, né, meus irmãos? É claro que não. Mas significa que eu vou encarar a vida de tal maneira que o meu coração vai estar estável, alegre, suprido, contente, barriguinha cheia. Contentamento, meus irmãos, é saber que a graça de Deus basta. A graça de Deus basta.
É um dos traços mais distintivos, eu gostaria de dizer que é um dos grandes traços de uma pessoa que é verdadeiramente piedosa nessa vida, de alguém que realmente caminha com Deus, porque o coração dele está concentrado no Senhor e não nas posses, na posição, no poder. Um comentarista bíblico, William Hendrickson, ele disse o seguinte: a pessoa verdadeiramente espiritual não está interessada em enriquecer-se. Veja, o ponto dele lá no comentário não é que a pessoa não vai ficar rica, como Salomão, ele até fala Salomão, fala de Jó, mas ele fala assim: esta pessoa possui recursos interiores que fornecem riquezas muito além daquilo que a terra pode oferecer. Então olha o que ele está falando, não é que essa pessoa não tem dinheiro, mas é que essa pessoa descobriu que os recursos que vêm da parte do Espírito Santo de Deus nela são muito mais valiosos, muito mais preciosos do que o o mundo pode oferecer. Esses dias eu estava procurando umas ilustrações para um estudo que eu ia dar sobre o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí, era um estudo para crianças, e aí eu vi na internet e achei uma imagem como se fosse o fruto do Espírito é um baú do tesouro, que você ganha o baú inteiro, porque é o fruto do Espírito, no singular, né? Então o fruto é o baú, e quando você abre o baú, quais são as moedas preciosas que tem lá? Amor, alegria, paz. Você acha que o dinheiro pode comprar o fruto do Espírito? Não pode, não pode. Só quem pode conceder, o único banco, a única marca de banco que pode conceder esse fruto é o banco do Senhor, é o banco do fruto do Espírito. Provérbios 15:8, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O coração dos retos é o contentamento. A pessoa contente goza da suficiência da provisão de Deus para a sua necessidade, a suficiência da graça de Deus. O apóstolo Paulo estava ali discutindo com Timóteo sobre a piedade, e ele fala que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Essa é a expressão que ele usa, grande fonte de lucro. Quando Paulo está tratando com os filipenses ali, sobre o cuidado dos filipenses para com Paulo, ele estava muito grato que os filipenses estavam renovando o compromisso financeiro de sustento missionário, porque teve um período que Paulo literalmente viveu as vacas magras. Paulo, meus irmãos, Paulo chegou à iminência de passar fome várias vezes. Na verdade, ele diz em 2 Coríntios 11 que ele passou fome, ele teve circunstâncias que ele passou fome. Faltou, ele teve que fugir, teve que correr, não tinha dinheiro. Ele fazia tendas não porque ele amava de coração fazer tendas todo dia, era o sustento dele. E Paulo aprendeu algo muito, muito impressionante quando ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já passei de tudo, já vivi de tudo. Você está na fartura, você está na pobreza. Você está na abundância como na falta de coisas, na saúde ou na doença. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a pessoa diz algo assim, claramente é a palavra de alguém que aprendeu com espinho na carne, né? Deus colocou um espinho na carne, ele orou uma vez, Deus falou não. Orou 2 vezes, falou não. Orou 3 vezes, Deus falou não. Aí a terceira, qual é Deus? O que está acontecendo? E qual é a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, Paulo. O meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Porque quando a gente é fraco, meus irmãos, é uma belíssima oportunidade para a gente ser forte no Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. E ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo para ter nos ensinado isso, não é, meus irmãos? Aquele que por amor à missão de Deus, para a glória de Deus, perdeu literalmente tudo. No caminho da Via Crucis, meus irmãos, Jesus estava perdendo tudo. Para começar, que seus discípulos não estavam por perto, porque eles estavam morrendo de medo, tremendo, escondidos lá. Amigos, família, todo mundo longe. Se teve alguém que comeu do prato amargo da vingança e da ira de Deus, foi Jesus, a hortaliça das trevas. Deus, o Pai, fez recair sobre ele a nossa impiedade, o nosso descontentamento, e ele literalmente ficou ali como um homem num corpo nu, numa cruz. Tiraram as roupas de Jesus, jogaram jogos sobre as suas vestes, coroa de espinho, cravos na mão. Ele se tornou nada
para que nele nós pudéssemos nos tornar tudo. Ele se fez pobre para que nele nós fôssemos ricos. Ele se tornou maldição para que nele nós fôssemos benditos do Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é a sua condição hoje, mas uma coisa eu sei: se você crê em Cristo, e se você depositar o seu coração nele, nesse exato momento você é a pessoa mais contente, mais suprida e mais rica que existe. É você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o primeiro reconhecimento que a gente faz em Cristo, presta atenção, aqui eu estou já no final do meu sermão. O primeiro reconhecimento que a gente tem em Cristo é de que, seja qual for a situação de vida que você tem nesse momento, ela é muito melhor do que o que você merecia. Seja qual for a situação de vida que você está agora, é infinitamente melhor do que o que você realmente merecia. Então comece por aí. Segundo lugar, por mais difíceis e decepcionantes que possam ser as nossas circunstâncias, a assistência de Deus, agora mesmo, por intermédio do Espírito Santo, está disponível para ajudar a gente a reagir de uma maneira contente diante das circunstâncias. Veja, se eu já tenho tudo, porque eu tenho o perdão, eu tenho a vida eterna, eu tenho a alegria de uma vida para sempre com Deus, o que é, meus irmãos, um ônibus que não parou no ponto na hora certa? O que é um pneu furado? O que é um dinheiro que você perdeu? Teve um irmão há um tempo atrás aqui na igreja que sofreu um golpe e perdeu bastante dinheiro. Aos nossos olhos humanos era bastante dinheiro. E a pessoa que foi consolar ele falou assim: cara, esse dinheiro não é nada, porque o Deus que deu é o Deus que toma, Ele faz o que Ele bem entende. Mas você continua tendo em Deus todos os tesouros da vida eterna, porque isso o diabo não pode roubar de você. Foi isso que foi dito para aquela pessoa. Quando eu ouvi aquele conselho, eu falei: uau, o diabo não pode roubar. Tem coisas que o diabo nunca poderia tocar. Ele tocou na saúde de Jó, tocou na família de Jó, mas ele nunca poderia tocar na alma eterna de Jó. E isso é maior do que todas as coisas, porque é de um coração contente que procede a alegria para lidar com as coisas, meus irmãos. Eu li de um irmão que eu gosto muito, tive o prazer de conhecer, o pastor Jerry Bridges, que já faleceu, escreveu o livro Exercita-te na Piedade e o livro sobre a santidade de Deus. No livro dele, da busca da santidade, ele diz o seguinte: eis o segredo de viver contente, aprender e aceitar que vivemos diariamente pelo favor imerecido de Deus, concedido em Cristo, e que podemos reagir a toda e qualquer situação pelo poder e pela capacitação divina por causa do Espírito Santo. Nem sempre eu e vocês podemos escolher as circunstâncias que acontecem conosco, mas a gente pode escolher ter um sorriso no rosto, sim. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem todo mundo aqui nasceu naturalmente muito bonito, mas eu preciso afirmar uma coisa: eu sempre vejo muita beleza no rosto daqueles que caminham com Jesus, sempre, todas as vezes. Hoje, antes de vir para cá, saí lá do retiro de família, passei em casa rapidinho porque eu tinha esquecido o terno, botei o terno. Aí eu estava com fome, não tinha tomado café da manhã, passei na padaria Kitnet, do lado da minha casa. Tem uma recepcionista lá. Todas as vezes, a fila estava grande, estava só ela sozinha no caixa. Todas as vezes que ela termina de fazer uma compra, ou ali um processo no caixa, um pagamento, ela pergunta: você quer no crédito, no débito, no Pix? A pessoa faz o pagamento, aí termina, ela vira para a pessoa e fala assim: ó, Deus abençoe a sua vida, e ela dá um sorrisão. Meus irmãos, que lindo sorriso aquela moça tem. Ela tem coragem de falar: Deus abençoe a sua vida, e dá um sorriso. Meus irmãos, tem gente que sai desconcertado do caixa, tem gente que sai assim. Porque quando a gente sorri, a outra pessoa se vê diante de uma situação, né? Ela precisa: por que você está sorrindo para mim? De onde está vindo esse sorriso? Que alegria é essa? Por que você me mandou? Por que você falou Deus me abençoe? Isso muda o rumo das coisas.
Meus irmãos, eu desejo verdadeiramente que nós tenhamos um sorriso no rosto, uma vida que emana da nossa alegria em Deus. Que a gente tenha um coração tão suprido, tão contente, que eu fico rindo pelas tabelas. Não um sorriso de um bobo, de um paspalhão, mas um sorriso de quem tem a sua esperança não no carnaval deste mundo. Sorriso de quem tem a esperança na festa celestial do Cordeiro. E se você não tem sorrido tanto assim, eu quero terminar te dizendo aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:8. Abre aí, Filipenses 4:8. Vamos terminar o sermão de hoje sorrindo pelos motivos corretos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu te garanto que se você pensar dessa forma aqui, você vai ter um sorriso no rosto, sorrir mais. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Nós experimentamos pela sabedoria da Tua palavra a paz que excede todo entendimento. Aquilo que é capaz de guardar o nosso coração, guardar a nossa mente em Cristo Jesus. O contentamento que nos livra de andarmos ansiosos de coisa alguma. Aquela vida que sabe que nós temos todos os tesouros em Deus e podemos tornar conhecidos diante do Senhor as nossas petições, a nossa oração, a nossa súplica, sempre com ações de graça, Senhor. Porque tudo que nós temos nessa vida hoje é realmente muito melhor do que o que a gente merecia, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo amor de Deus na cruz do Calvário. Obrigado pela alegria sobremaneira que nos leva a sempre se alegrar no Senhor, porque a alegria vem do Senhor. Então nós podemos ouvir aquele mandamento: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor é o nosso sorriso, o Senhor é a nossa risada, o Senhor é a nossa alegria. Que isso esteja sempre presente para nós hoje. E Senhor, livra-nos da murmuração, livra-nos da reclamação e dá-nos verdadeiramente suprimento em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de